que aconteceu com as revelações do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Todo ano tem gente nova aparecendo no nosso futebol e se destacando. Alguns conseguem consolidar a carreira, outros nem tanto, e alguns até desaparecem. E foi pensando nisso que a gente fez essa lista pra te contar onde esses caras estão, o que eles estão fazendo, onde estão jogando. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta aí o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. A gente começa pelo ano de 2012. Naquela temporada o campeão foi o Fluminense e o vice-campeão foi o Atlético Mineiro. E foi exatamente do Galo que veio a grande revelação do campeonato. Jogador de 1,64 m de altura e apenas 20 anos, Bernard chamava a atenção muito por conta dos seus dribles. Naquele Brasileirão, ele fez 36 jogos, 11 gols e deu 11 assistências. Depois disso, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk e logo na temporada seguinte, seu desempenho inclusive rendeu uma convocação para a Copa de 2014. Ele ficou no time ucraniano até 2018, passou pelo Everton da Inglaterra, jogou no futebol árabe e hoje ele está no Panathinaikos da Grécia. Agora a gente vai lá pro ano de 2013. Temporada de 2013, o grande campeão que levantou o troféu foi o time do Cruzeiro. E a grande revelação veio do terceiro colocado, o Atlético Paranaense. Marcelo Cirino tinha 21 anos naquele ano e foi destaque do Furacão no Brasileirão. Foram 31 jogos, 7 gols e 6 assistências. Ele ficou mais uma temporada no clube e no ano de 2015 foi jogar no Flamengo. O rubro-negro carioca foram 3 anos, mas ele nunca se firmou mesmo como titular. Depois disso ele foi emprestado ao Internacional. Jogou também lá no futebol do Emirados Árabes. Jogou na China, voltou ao Brasil, vestiu a camisa do Bahia e hoje ele está novamente no Atlético Paranaense. Agora a gente vai lá pro ano de 2014. Talvez quando você escute falar de 2014 você só consiga se lembrar do 7-1. Mas sim, existiu vida no futebol brasileiro naquele ano. Naquela temporada, mais uma vez, deu o Cruzeiro. E a revelação veio do time que terminou em 12º colocado. A revelação veio do Goiás. Eric foi a grande revelação. Jogador de 19 anos na época, fez 34 jogos, marcou 12 gols e deu 2 assistências naquele Brasileirão. Depois disso, ele ainda passou 2015 no Goiás e foi negociado com o Palmeiras, onde infelizmente não repetiu o bom desempenho. Mais tarde, ele foi emprestado ao Atlético Mineiro e depois vestiu a camisa do Botafogo, onde conseguiu novamente se destacar. Em 2019 foi para o Japão vestir a camisa do Yokohama Marinos, jogou na China e agora ele é atleta do Machida Zelv. Eric inclusive foi destaque na segunda divisão do campeonato japonês, ajudando o seu clube a ser campeão da divisão e subir para a primeira do país. Agora seguimos para o ano de 2015. Naquele ano o campeão brasileiro foi o Corinthians, mas a grande revelação veio do Palmeiras. Terminou o campeonato em 9º colocado. Podemos dizer que talvez de todas as revelações que a gente vai citar e já citou aqui nesse vídeo, Gabriel Jesus é o cara que teve a carreira mais consolidada de todas, né? Com apenas 18 anos, Gabriel era titular do Palmeiras naquele Brasileirão. Foram 20 jogos, 4 gols e 3 assistências. Ele foi vendido para o Manchester City em 2017, onde ficou por 6 temporadas. Fez 230 jogos e marcou 95 gols. Além disso, Gabriel é tetracampeão da Premier League. Ele ainda foi convocado para as Copas de 2018 e 2022 e hoje ele é jogador do Arsenal. O ano agora é 2016. O campeão daquele ano foi o Palmeiras e a grande revelação veio do vice-campeão, veio do Santos. Vitor Bueno, ele era atleta do Botafogo de Ribeirão Preto, mas estava emprestado ao Peixe. Naquele Brasileirão ele entrou em campo 33 vezes, fez 10 gols e deu 3 assistências. Santos comprou o atleta e ele ficou por quase 3 temporadas na Vila. E em 2018 foi para o Dinamo de Kiev, onde acabou não repetindo as boas atuações. Depois ele foi emprestado e vendido para o São Paulo, onde ficou por 3 temporadas. Criticado pela torcida tricolor, ele foi para o Atlético Paranaense no ano de 2022. Hoje, Vitor Bueno é titular do Atlético Paranaense. Seguimos para o ano de 2017. Naquela temporada o campeão foi o time do Corinthians e a revelação veio do 4º colocado, o Grêmio. Arthur naquele ano tinha 21 anos quando foi eleito a revelação e além disso ainda foi campeão da Libertadores. No Brasileirão ele fez 27 jogos e marcou 1 gol. Por conta de toda essa boa fase ele foi contratado pelo Barcelona. Assim que chegou ao Barça ele teve espaço e fez 44 jogos na temporada, porém na temporada seguinte as coisas não andaram e ele foi negociado com a Juventus da Itália. Na Juve não conseguiu se firmar, foi emprestado ao Liverpool e hoje joga na Fiorentina. Rumores já falaram sobre a volta de Arthur ao Brasil, com sondagens de Flamengo, Fluminense e do próprio Grêmio, mas até agora nada se concretizou. Chegamos ao ano de 2018. Mais uma vez o Palmeiras foi campeão e a revelação veio do time que terminou em 10º colocado, veio do Fluminense. A revelação daquela temporada foi Pedro e ele fez 19 jogos no Brasileirão, marcou 10 gols e deu 2 assistências. A verdade é que depois disso todo mundo esperava que Pedro fosse para um gigante da Europa e na verdade ele foi parar na Fiorentina. Ele ficou pouco tempo por lá e depois foi emprestado ao Flamengo e mais na frente vendido
cedido para o clube carioca. Pedro é atleta do Flamengo e já está por lá há 4 temporadas. Chegamos ao ano de 2019. Naquela temporada, o campeão foi o Flamengo e a revelação veio do 10º colocado, o Goiás, que revelou o Michael. Assim como o Eric, que está na nossa lista, Michael também foi revelado pelo Goiás. O cara fez simplesmente 9 jogos e marcou 9 gols naquele Brasileirão. Depois disso, ele foi vendido ao Flamengo a pedidos de Jorge Jesus. Ele fez boa temporada no Flamengo em 2021 e em 2022 foi vendido ao Al Hilal e por lá ele faz muito sucesso. Michael, inclusive, hoje joga junto com o Neymar no Al Hilal. O ano agora é 2020 e mais uma vez o campeão foi o Flamengo. A revelação veio do Bragantino, que terminou em 10º colocado. Claudinho foi revelado pelo Corinthians, mas apesar disso, se destacou mesmo em 2020 vestindo a camisa do Braga. O cara fez 15 jogos e marcou 18 gols, sendo artilheiro inclusive daquele campeonato junto com o Luciano. Em 2021 ele foi vendido para o Zenit da Rússia e logo em sua primeira temporada ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Como a gente sabe, o jogador quase fechou com o Flamengo, mas o Zenit não quis liberar Claudinho. Chegamos ao ano de 2021. Naquela temporada o campeão foi o Galo, mas a revelação veio do 7º colocado, mais uma vez o Fluminense aqui na nossa lista. Naquele torneio, André foi a revelação. Ele fez 26 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência, apesar de não ser jogador em posição para meter muitos gols. Naquele ano ele tinha 20 anos e foi a grande revelação. Hoje ele é um dos principais jogadores do Flu e também é constantemente convocado para a seleção brasileira. O que se sabe é que provavelmente André não vai conseguir ficar mais uma temporada no Fluminense e deve sair na janela de janeiro. E para fechar a nossa lista, chegamos ao ano de 2022. O campeão foi mais uma vez o Palmeiras e a revelação dessa vez veio sim do campeão, veio do Palmeiras, com o Endrick. A verdade é que o jogador de apenas 16 anos não atuou muito naquele campeonato brasileiro, mas os jogos que fez já foram suficientes para ele se tornar a grande revelação daquele campeonato. Endrick fez apenas 2 jogos, mas ele marcou 3 gols. No final mesmo de 2022 ele foi vendido para o Real Madrid por 70 milhões de euros e em 2024 irá para a Espanha. Ele continua no Alviverde esperando esse momento para ir jogar no Real Madrid. O que você achou desses jogadores e as revelações de ano a ano? E quem você acha que vai ser a revelação do Campeonato Brasileiro de 2023? Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.